Beleza. Estou gravando, então se alguém precisar dessa gravação, vai estar disponível e vou tentar colocar no Sapien lá também, para quem não conseguiu entrar nesse horário. Tá, vou voltar para os slides lá. Obrigado, Guilherme. Bora lá. Alternador. Alternador, então, a gente sabe brevemente que é alternador, né? Mas a gente vai tentar estudar eles profundamente, testar e fazer diagnósticos, certo? Alternador são máquinas que convertem energia mecânica em energia elétrica, certo? Porque a gente estudou até agora que a bateria alimenta o nosso sistema elétrico. Mas isso com o carro desligado. Se a bateria fica alimentando o sistema elétrico, eu preciso que algo carregue a bateria. Como no celular de vocês. Vocês usam o celular de vocês, mas no final do dia, para alguns, ou depois de 2 dias, outros, tem que repor a energia da bateria, né? E repor a energia da bateria é colocar elétrons de novo, ou pelo menos deixar um lado com mais e outro menos elétrons. No momento que eu tenho mais diferença de concentração de elétrons, eu tenho tensão. Então, alternadores são máquinas que convertem energia mecânica. A gente vai ver a energia do giro, campo magnético, em energia elétrica. Certo? Antes de falar de alternador, eu queria falar o que tinha antigamente. Antigamente, o que repunha, o que colocava energia de novo na bateria, eram os chamados dínamo. Então, os veículos mais antigos utilizavam para transformar energia mecânica em elétrica um dispositivo chamado dínamo. Porém, esse dispositivo não possuía uma eficiência em marcha lenta e ele não tinha alta eficiência. Qual foi a grande dificuldade? O dínamo, esse mesmo dínamo, muito semelhante ao princípio de funcionamento, o que é colocado em pneu de bicicleta para acender farol, quem é mais antigo se lembra, ele não funcionava bem em baixas rotações, certo? E ele não tinha uma grande capacidade de mandar energia, certo? Antigamente, na época do Fusca, tudo bem, não tinha tranqueira, né? Em 1970, 80 não tinha tranqueira, ou tinha menos, que ela ficava menos parado que hoje. E o que tinha? Um rádio, 2 faróis, o limpador, lanterna traseira, não tinha muita frescura, né? Então, quando foi aumentando a quantidade de equipamentos elétricos no carro, aí já veio vidro elétrico, ar-condicionado, ventilação interna, e lá vai pedrada, e aumentou o trânsito. O cara fica parado muito tempo, ou fica em marcha lenta muito tempo, embaixo de uma sinaleira, numa tranqueira. Viu-se que é o seguinte, não, precisamos colocar outro equipamento. Porque o dínamo, esse que está na tela, não mandava uma corrente superior a 40 amperes. Só hoje, para te acionar um eletroventilador do radiador, 2 vidros e farol, já passa disso, com muita facilidade. Aí, se utilizasse o dínamo, não ia conseguir mandar essa energia. Então, o dínamo ficou bem limitado. Era utilizado em carros antigos. A pior coisa que acontecia no dínamo é esse gráfico explica aqui. A reta em azul é a produção do dínamo. Então, a linha de baixo aqui, 0, 1.200, é quando mais rotação eu colocava, mais o dínamo tinha maior eficiência, só que isso ia acontecer só a partir dos 1.800 RPM. Então, se um veículo tivesse abaixo de 1.800, na sinaleira parado, a 1.900 RPM, um veículo em marcha lenta não estaria produzindo energia pelo dínamo. Alguém ia fazer uma pergunta? Esse material poderá chegar já. Alguém? Eu entendi. Tá. Não, eu vi um áudio e achei que alguém queria perguntar uma coisa. Bora lá, vou continuar. Vocês podem clicar ali e fazer perguntas, não esqueça, tá? Bora lá. O dínamo, então, parou-se de ser utilizado pela eficiência. Aqui no gráfico mostra que ele só ia começar a produzir a partir de 1.800 RPM. Abaixo disso, ele não estaria carregando a bateria e nem o sistema elétrico. Se deixasse um Fusca dessa época em marcha lenta,
ia ter uma luzinha acesa no quadro de instrumentos, no painel ali, aquele redondinho, dizendo que não estava carregando e a bateria não estaria carregando. Se deixasse isso por muito tempo, a bateria entrava e ficava descarregada, sem tensão. Então, esquecemos o dínamo e agora, para substituir o dínamo, veio o alternador. Faz a mesma coisa. Transforma energia de movimento, energia mecânica, em eletricidade. Grande barato do alternador. O alternador tem alta capacidade de corrente. Produz corrente, tem alternador de 120 amperes, enquanto o dínamo não passava de 40. E outra coisa, o alternador já consegue produzir em marcha lenta. Alô? Alguém quer falar? Não? Não. Então, o alternador consegue produzir em marcha lenta. Se deixar um veículo em marcha lenta, ele já está carregando a bateria e alimentando o meu sistema elétrico. Certo? Como ele faz isso? O alternador, então, possui um funcionamento intimamente relacionado ao princípio da indução magnética. É pura indução magnética. O alternador vai funcionar exclusivamente por indução magnética. Então, é um campo magnético percorrendo um condutor para deslocar elétrons. No momento que eu desloco elétrons, uma parte vai ter mais elétrons, outra menos elétrons. Então, se eu tenho uma com mais elétrons e outra com menos elétrons, já começa a ter tensão elétrica. Então, o alternador funciona por indução magnética. Tem uma breve explicação aqui. Onde a corrente elétrica flui através de um condutor, criando um campo magnético que induz movimentação dos elétrons nas bobinas do estator, resultando em uma corrente alternada. Bom, aqui é blá 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 o escassachê. A gente não consegue entender muito bem isso. Vou tentar explicar isso de um desenho, né? O desenho fica mais fácil. Bom, em um condutor, eu tenho um material para desenhar, peraí. Aqui. Em um condutor, esse condutor, um pedaço de fio, certo? Quando eu tenho um pedaço de fio assim, os elétrons estão parados a princípio. Se eu for medir tensão, colocar a ponteira de prova, uma aqui e a outra aqui, não vai haver tensão nenhuma, né? Porque não tem diferença de potencial. Os elétrons estão ali, mas estão parados, certo? Isso não vai ocorrer quando eu chegar com um campo magnético perto dele. Quando eu trago um campo magnético, ou um ímã que tem campo magnético, está em vermelho, fica mais fácil. Um ímã que tenha campo magnético, onde eu chegue perto com esse campo magnético, perto do condutor, esse campo magnético vai fazer o seguinte, vai deslocar, vai empurrar os elétrons todos para um lado. Neste caso aqui, os elétrons estão seguindo esse sentido. Tá? Quando eu estou com o polo sul, então, aqui em cima e o norte embaixo, eu estou deslocando os elétrons todos para um sentido. Isso quer dizer o quê? Que em uma extremidade, se eu empurro todos os elétrons em um sentido, imagine água, um cano de água, vocês empurram a água, então aqui vai ter uma concentração maior de água do que aqui. Se aqui tem mais, agora vou voltar para os elétrons, tem mais elétrons que aqui, quando eu colocar um voltímetro para medir a tensão, para medir a diferença de concentração de elétrons, ele vai dizer, opa, um lado tem mais elétrons que o outro. Com o campo magnético você empurrou os elétrons do condutor, empurrou todos para um lado, ao ponto de um lado ter muito elétron e outro lado ter pouco. Se um lado tem muito elétron e outro tem pouco, eu tenho tensão elétrica. Vocês concordam? O que é tensão elétrica? A famosa DDP, né? Diferença de potencial. Diferença de concentração de elétrons de um lado para o outro. Show de bola. Até aqui, tudo bem?
Bom, mas e se eu inverter esse ímã? Se eu inverter esse ímã, agora a gente olha para a figura ao lado. Se eu inverter esse ímã, agora com o polo norte em cima e o sul embaixo, eu vou inverter o sentido do que eu vou empurrar os elétrons, inverter o sentido da corrente. Eu vou empurrar os elétrons todo para a extremidade de cima. Quando eu empurro todos os elétrons para a extremidade de cima, ou a maioria, aqui vai ter muitos elétrons. E nessa extremidade vai ter poucos elétrons. Ao ponto de quando eu colocar um multímetro, ou um voltímetro para medir a tensão dessas duas extremidades, agora o lado de cima vai dizer que tem muito elétron, e o lado de baixo vai dizer que tem pouco elétron. Vai haver tensão. Só que a tensão é diferente dessa. Enquanto a tensão, o negativo aqui estava embaixo e aqui estava o positivo, quando o ímã estava nesse formato, quando eu giro o ímã, agora o positivo fica embaixo e o negativo fica em cima. Então, como vai ser a brincadeira do alternador? Eu girar um ímã perto de um condutor para empurrar elétrons, ora para um lado, ora para o outro. Quando eu movimento os elétrons, ora para um lado, ora para o outro, eu produzo tensão, e eu sei que essa tensão, se a gente olhar essa parte de baixo, ela muda a polaridade, e agora, se ela muda a polaridade, eu já digo o tipo de tensão que é, né? Tensão alternada. Como eu produzo tensão alternada? Girando um ímã perto de um condutor, e esse campo magnético do ímã vai fazer com que os elétrons sejam jogados para um lado ou para o outro. Se eu girar esse ímã aqui, vai ser jogado para um lado e para o outro. E no final, o que eu vou ter lá nas extremidades do fio? Vou ter tensão alternada. Ora, essa extremidade é negativa, ora, essa extremidade é positiva. Então fica positivo, negativo. Tensão alternada. Consigo produzir tensão. Ok? Bom, vamos seguir adiante. No alternador vai ser da mesma forma. Deixa eu pegar a ferramenta aqui de novo. No alternador vai ser a mesma forma. Eu vou ter um ímã que vai girar. Está aqui o ímã com os seus polos norte, sul e sul. Só que agora eu tenho, para aumentar a eficiência, eu tenho mais polos. Antes, no slide anterior, eu tinha um ímã só com 2 polos, o sul e o norte. Agora eu tenho com 4 polos. Isso para aumentar a minha eficiência. E em volta desse ímã, eu tenho um fio. E está aqui a extremidade desse fio. Quando esse fio, para aumentar também a eficiência, eu enrolo ele, coloco em forma de bobina. Está aqui enroladinho, passa para o outro lado. É enrolado de novo, passa para o outro. É enrolado de novo. Alô? E é enrolado, passa para o outro. Está aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Bora lá então. O alternador, está aqui a vista simples de um alternador, é um ímã que gira perto de um fio, está aqui esse fio enrolado, ao ponto de, quando ele gira, o campo magnético interage com esse fio. Ora empurrando elétrons, quando está o sul aqui, ora puxando elétrons. Ora empurra, ora puxa. Ora empurra, ora puxa. O que eu vou ter aqui na extremidade desse fio? Ora eu vou ter positivo e negativo, e ora eu vou ter negativo e positivo. Porque ora os elétrons estão indo em um sentido, quando muda o campo magnético, volta os elétrons. No final, o que eu vou ter aqui? Esse símbolo vocês já conhecem. Tensão, e essa tensão é a tensão alternada. Tensão alternada, para quem lembra, é a tensão que
muda a sua polaridade. Tá? Alternador, o princípio de funcionamento dele é por tensão alternada e por isso o nome, né? Alternador. Alguém que alterna, né? Bora lá. Alguém? Vou seguir adiante, então. Tá cortando um pouco. Pode. Qual parte você não entendeu? Alô? Não, só cortou um pouco a transmissão, mas vamos lá, pessoal. Bora lá. Bora lá. Me deram a dica, vamos ver se funciona. Com a câmera, pesa muito, todo mundo com câmera. Eu vou fazer o seguinte, eu vou trancar a câmera de todo mundo, vamos ver se flui melhor, pode ser? Sim, querido professor. Deixa eu achar aqui. Sim, querido professor. Aí. Façam o seguinte, tirem a câmera de vocês. Bloqueiem lá na parte inferior esquerda. Vamos ver se melhora a transmissão. Aí é para ficar mais leve a transmissão. Vamos ver, então. Puta, sumiu tudo pra mim. Caralho, o que eu fiz? A gente espera, vamos todo mundo junto. Tá, eu tirei esse áudio. Para saber quantas pessoas tem. Eu falo com o Rafael, que ele tira só o Alô, áudio. som. 1, 2, testando, som. Deixa Alô, no som. mudo, deixa no mudo, deixa no mudo. E a 150 km de Xangai não teve nada. Ah, quem puder tirar a câmera, tire por gentileza para fluir melhor. Aonde que vai? Vamos lá? Tira a câmera, japonês. Ô, Roberto, desliga a câmera. Na parte inferior esquerda aí. O japonês tá no fuso horário. Ele nem sabe o que é inferior, professor. Fala assim, ó. O japonês é mais perto que nós, fica se fazendo. Bora lá? Então vamos continuar. A gente combinou então de deixar no mudo, né, para facilitar. Deixe no mudo e desligue a câmera aí. Bora lá. Vamos seguir adiante que daqui a pouquinho vão nos cortar. Ele tem esse versão grátis, tem só 40, 30 minutos. Bora lá. Se cair, vamos ver o que a gente faz lá. Bora lá. Então a gente viu que o alternador, o princípio de funcionamento dele é tensão alternada. É alternada por quê? Porque lá dentro do alternador vai ter um ímã que vai empurrar elétrons para um lado e para o outro. Beleza? Isso, no final das contas, no fio que recebe esse campo magnético, vai induzir, por isso indução magnética, vai receber essa indução magnética e os elétrons vão ser empurrados, ora para um lado, ora para o outro. No final, em um momento, uma extremidade vai ter mais elétrons, depois a outra. O que é isso? Isso é tensão alternada. Se eu botasse vamos ver se vai passar o slide aqui. Se eu colocasse um osciloscópio, você já sabe o que é, né? Ele coloca em gráfico a tensão elétrica. Ora, os elétrons iam ser empurrados todo para um lado e havia uma tensão negativa. Ora, os elétrons iam ser empurrados todos para o outro e a tensão é positiva. Então, isso é que o alternador vai fazer.
vai empurrar todos os elétrons para um lado, todos os elétrons para o outro. No findar, o alternador, como o próprio nome diz, produz tensão alternada. Certo? E essa tensão alternada é a mesma que todo o sistema de geração de energia utiliza da mesma forma. Observe. Então, um aerogerador, aqueles de Osório, nada mais é do que um cara que recebe vento numas pás, que faz girar um eixo. Esse eixo tem uma caixa de redução, aqui uma caixa de marcha, que faz girar um ímã, tá aqui esse ímã, em volta de um fio, e esse fio aqui, vai ser induzido um campo magnético nesse fio ao ponto de produzir tensão alternada. É essa que vocês recebem na tomada, né? Tensão alternada. E isso também acontece numa usina termoelétrica. O que é a usina termoelétrica? Bom, ela serve para produzir energia, né? Ela me fornece elétrons. Qual é a moral dela? A moral é o seguinte: eu tenho água entrando, passa por uma bomba, ela é condensada, essa água, fica uma água líquida. Aqui, nessa parte, e por isso termo vem de temperatura, a água é aquecida e muito aquecida, a ponto de virar vapor. Quando ela vira vapor, ela é esse vapor, e esse vapor fica sob pressão, que nem a chaleira de vocês, ou que nem a panela de pressão de vocês. Esse vapor vai empurrar uma turbina. Turbina nada mais é do que umas hélices, né? Vai empurrar uma turbina. Essa turbina está ligada a um eixo, a um gerador. E o que tem dentro do gerador? Um ímã que cria um campo eletromagnético, que empurra e puxa elétrons de uma bobina que fica em volta dele. Assim, produzindo tensão que vai para um transformador e depois vai para nossas casas. E essa tensão a gente já sabe, é uma tensão alternada. Da mesma forma que o alternador. Professor, Claro, fale. ele leva essa tensão alternada, ele vai direto para a bateria ou leva para o veículo antes e depois vai para a bateria? Tem uma pergunta para te fazer, Diego. A bateria do veículo produz tensão alternada ou contínua? Contínua? Contínua, perfeito. Então eu preciso de tensão contínua para carregar ela. Então o alternador tem que transformar, e a gente vai ver como ele transforma isso. Ele produz tensão alternada, mas isso não pode ir para a bateria, né? A bateria produz tensão contínua. Eu vou ter que transformar essa tensão alternada em contínua, de alguma forma. E é isso que a gente vai aprender. Estão aí ainda? Tá acabando o tempo aqui. Isso, está acabando o tempo. Eu vou jogar lá no Sapiens de novo um outro link, certo? Pra gente continuar, beleza? Joga no grupo, joga no grupo. Tá, manda no grupo. Manda no grupo. Dá pra usar o mesmo. Esse no grupo é melhor. Dá pra usar o mesmo? Dá pra usar o mesmo. Tá, eu vou fechar aqui, eu vou usar o mesmo e depois vamos ver se funciona. Pode ser? Tá, beleza. Qualquer coisa fala no grupo. Beleza? Gurizes.